Agora um destaque internacional para você. Um novo terremoto atingiu nesta segunda a região sul da Turquia e o norte da Síria. Aquela mesma área afetada pelo tremor do último dia 6, que já deixou mais de 45 mil mortos. E sobre esse assunto a gente conversa com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que traz as informações mais recentes. Luca, boa noite. Conta pra gente mais sobre esse terremoto, qual foi a força dele e quais são os estragos que ele causou? Boa noite, Lívia. Infelizmente, mais uma notícia ruim naquela mesma região que já foi afetada no último dia 6 por aquele terremoto de 7,8 graus de magnitude. Hoje nós tivemos também na província de Hatay, aquela que eu estive presencialmente cobrindo para a Jovem Pan na semana passada, todas as consequências do terremoto. Teve mais um tremor de 6,3 graus de magnitude, algo que fez com que muitos dos prédios já inclinados, já condenados, viessem completamente ao chão. Eu falei com uma das minhas fontes agora mesmo, antes de entrar no jornal, e o sentimento de devastação, mais uma vez, é trazido para essas famílias que mal tinham conseguido se recuperar daquilo que aconteceu há cerca de 2 semanas. Nós vemos que hoje também foi apresentado um balanço pelo governo turco, pelo vice-presidente da República, de que mais de 110 mil edifícios ou foram completamente ao chão ou ficaram danificados e, portanto, serão derrubados, demolidos por uma questão de segurança nas próximas semanas. Inclusive, o presidente Erdogan veio a público dizendo que mais de 200 mil casas serão construídas, edifícios de no máximo até 3 ou 4 andares, seguindo todas as recomendações pelos engenheiros e sismólogos, e falou também que o governo dará a possibilidade de pagar o aluguel para algumas famílias que mudarem de região. Aí haverá um grande processo, até que relativamente burocrático, para que essas pessoas tenham direito a esse auxílio. Aquilo que nós vemos é que agora que grande parte de todas as equipes de resgate já saíram dos locais, apenas continuam trabalhando em Kahramanmaraş, onde foi o primeiro epicentro do primeiro terremoto, e também em Hatay, onde aconteceu hoje. Nas demais, depois de quase 270 horas, realmente a chance de se encontrar alguém é praticamente mínima, apesar dos casos milagrosos que também observamos. O que nós vemos é que muitas pessoas se preocupam agora com a reconstrução, como seguir a sua vida, como recuperar o seu emprego. A situação sanitária dessas cidades também é muito ruim, já que há poucos banheiros químicos, muitos dejetos espalhados pela cidade, o que causa uma preocupação na Organização Mundial da Saúde sobre a possibilidade de doenças se espalharem nessa região, além da migração em massa para outras regiões do país menos afetadas. Um balanço mostra que cerca de 2 milhões de pessoas já deixaram a região de Hatay, do sul da Turquia, em direção ao oeste. Portanto, um cenário de grande devastação, grande tristeza, também meio aos 45 mil mortos, e a dificuldade do país saber a perspectiva para se reerguer, para continuar, também lembrando das eleições presidenciais e legislativas que acontecerão no mês de maio e provavelmente terão esse tópico como um ponto central do pleito. Com toda a certeza, e pela extensão dos danos desde o último terremoto e tão recente, as sensações de perdas, as perdas e as obras para tentar reconstruir essas regiões ainda continuarão muito latentes, estarão muito latentes ainda em maio, em plenas eleições presidenciais. Luca, obrigada, pelas informações. Já já a gente volta a conversar, porque eu sei que você tem outro destaque internacional muito importante para trazer aqui para a gente. Até já. Agora, Cristiano Vilela, esse ponto final que o Luca trouxe para a gente, que são essas eleições presidenciais marcadas para maio na Turquia, realmente vão ter esses terremotos como ponto principal de discussão entre candidatos. E a gente tem mostrado nos últimos dias que a popularidade de Recep Tayyip Erdogan, o atual presidente turco, não anda bem por causa dos desdobramentos do alcance dessa tragédia. As buscas seguem acontecendo, noticiamos que já são cerca de 45 mil mortos, mas agora as investigações estão mais aceleradas. O processo de busca inicialmente era o foco, agora o foco, com essa desaceleração dessas buscas, o foco são as investigações e as possíveis responsabilizações. Quem são os culpados pelo alcance dessa tragédia? E aí a gente tem até as empreiteiras também já respondendo na justiça por possíveis negligências nessas construções. Olha, Lívia, a Turquia, ela é um país que historicamente sofre com terremotos,
E justamente por isso, ao longo dos últimos anos, especialmente nos últimos 30 anos, quando você passou a ter esses números tão significativos de mortes por conta de terremotos, a Turquia ela passou a ter uma nova legislação no sentido de criar um fundo justamente para estruturar as cidades, estruturar o país para receber esse fenômeno da natureza, que é um fenômeno em relação ao qual não se tem controle, e também estabelecer regramentos mais rígidos para as construções na Turquia. O que pudemos presenciar dessa vez é que, na prática, nada disso foi feito. Então, claramente se vê, eventualmente, falta de fiscalização e que uma série de empreendimentos não agiram da forma segura com os gastos, com o investimento necessário para se ter essa segurança. Então, isso tudo seguramente dominará o debate político na Turquia. Estamos em vias de iniciar o processo eleitoral, 45 mil mortos até o momento, então não tenho dúvida que esse tema será um tema central na disputa eleitoral desse ano.